Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aqui na nossa aula de Lógica de Programação 01, falando das estruturas de repetição, falamos aí da estrutura enquanto, falamos da estrutura faça enquanto. Eu vou fazer a terceira e última demonstração da parte básica de fundamentos, né? Que é o faça, né? Então eu vou criar um novo, vou salvar aqui porque o V2 sofreu alteração. Você pode vir aqui na Portugal Studio, novo arquivo, clicar no sinalzinho de mais, tanto faz. Eu vou salvar aqui, ó, lá na minha pasta 15 estruturas repetição. Eu vou pegar e vou nomear essa como V3. Certo? Muito bem. Aqui eu quero fazer uma de for. Então eu vou remover esse olá mundo daqui. Beleza? Show de bola. Opa, show de bola. Vamos dar uma passada aqui. Vou copiar o cabeçalho ali, ó, rapidão, ó, só para a gente ganhar tempo. Ó. Estrutura de repetição para, né? Para, certo? E você deve lembrar lá na minha explicação que essa daqui, ela na verdade, ela resolve tudo dentro dela, vamos assim dizer, vai. Se você pegar aqui, ó, a estrutura de repetição enquanto, ela depende de uma variável, nesse nosso exemplo aqui, contador, que ela é externa, né? Ó, o contador foi declarado lá em cima e ele foi inicializado lá em cima também, né? Ó, tanto aqui quanto aqui, né? Tá? É que aqui eu uso essa quando eu declaro e aqui eu estou usando essa, mas eu poderia usar direto a que saiu daqui, né? Da primeira enquanto. E a mesma coisa vale aqui, ó, para a estrutura de repetição faça enquanto, né? Ó, ela também, ó, tanto a contagem progressiva quanto a contagem regressiva, elas dependem de uma variável chamada contador, que ela é externa, beleza? Certo? E o incremento é feito internamente, né? Tanto no faça enquanto quanto no enquanto, beleza? A estrutura for, ou para, né? Perdão, né? Que é chamada de for em inglês, né? Mas a estrutura de repetição para, ela resolve tudo dentro do cabeçalho dela, como a gente costuma dizer, né? Que são os parênteses, né? Enquanto os parênteses da enquanto e da passa enquanto, ele só serve não, né? Ele tem a finalidade de definir o teste lógico que marca a condição verdadeiro ou falso, que vai fazer o loop executar novamente ou não, né? Na estrutura para, além disso, são feitas outras coisas, como, por exemplo, a declaração da variável de contador, né? A condicional e o incremento, beleza? Então eu vou novamente fazer aqui uma contagem progressiva e uma contagem regressiva, beleza? Vou copiar os comentários aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Colar aqui. Então, estrutura de repetição. Vamos chamar só de para, né? Contagem progressiva, e eu vou criar um para aqui, ó. Olha lá, ó. E a estrutura básica é isso aqui, ó. Para, né? O par de parênteses, que é o cabeçalho, onde eu vou colocar inicialização da variável contadora, eu vou colocar condição para teste, para verificar se o loop roda ou não, se a estrutura de repetição roda ou não, e o incremento, né? Eu vou pôr aqui, ó, int. O pessoal costuma usar a letra I, não é int, é inteiro, né? Porque nós estamos no Portugal Studio. O pessoal costuma usar a letra I de interactive ou de iteração, beleza? Tá? Você pode usar o que você quiser, tudo bem? Tá? Posso fazer com contador aqui? Posso. Eu vou usar o I por hábito, tá? Mas se você for ler documentação de outras linguagens e até do próprio Portugal Studio, você vai ver que lá a galera usa a letra I também, ó. E ela nasce como zero, né? Ó. Então aqui, ó, eu declarei o quê? Ó? Eu declarei ali que a variável inteiro, nomeada como I, nasce como zero. Eu poderia fazer ela nascer como 10, se eu fosse fazer uma contagem regressiva? Poderia, tá? É só tirar o zero e colocar o 10. A segunda etapa determina que a condição, né, o teste condicional deve ser feito. Sempre que uma etapa terminar e outra for começar, eu preciso colocar um ponto e vírgula. Isso marca o fim de uma etapa e o início de outra etapa. Então eu vou por aqui, ó. E for menor ou igual a 5. Igual eu fiz nos outros, beleza? Mesma coisa.
E o incremento, né, ó, é a terceira e última etapa, ponto e vírgula. E aí eu posso fazer assim, ó, i é igual a i mais 1, certo? Você pode fazer dessa forma, tá? Ou você pode ganhar tempo, espaço e estética e fazer assim, ó, i mais mais, que é a mesma coisa. Como a gente já não é mais tão inocente aqui nesses assuntos, eu vou deixar o i mais mais, beleza? Vou dar quebrar o corpo aqui, né? Posso até copiar aqui, ó, pura preguiça, né? Mas eu vou copiar aqui, ó. O escreva, ó. Olha lá, contagem progressiva, só que não é mais contador, tanto que ele dá erro ali, porque ele não reconhece, né? É I agora, certo? Olha lá, ó. Beleza? Tá? Se você quiser colocar uma colinha aqui em cima, ó, você pode pôr assim, ó. Etapas de declaração da estrutura de repetição para. São 3 etapas, né? A primeira etapa, vou colocar aqui, ó. Primeira etapa, vamos fazer assim, ó. Segunda e a terceira, ó. A segunda e a terceira. A primeira etapa é o quê? Ó? Declaração e inicialização da variável controle, ou a variável contadora, beleza? Mesma coisa, né? Aí você pode até fazer assim, ó. Ó, se você quiser, para você deixar bonitinho, ó, seu código bonitinho, sua colinha, né? No bom sentido, colinha do bem, né? Ó, bonitinho aqui, ó, lá, ó, certo? A segunda etapa ali, ó. A segunda etapa é o quê? Declaração do teste lógico que define a condição de execução, ó que bonito, ó, ou parada do loop da estrutura, né? Estrutura de repetição. Ficou grandão, mas é isso aí, galera. É isso aí, ó. E aí você pode fazer aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó. E o terceiro ali, ó, você pode pôr assim, ó, declaração, opa, declaração do incremento ou do passo de incremento, né? Ó. A gente chama isso, fala passo, né? Mais 1, mais 2, mais 3, passo de incremento, né? Certo? E se você quiser, aqui tá somando de 1 em 1, né? Olha lá, vou fazer aqui, ó. Aqui tá somando de 1 em 1, mas se eu quisesse de 2 em 2, né? Aí teria que ser o quê? I igual I mais 2, mais 3, mais 4, né? Eu coloquei I maiúsculo ali, mas é isso, né? Ele vai dar erro, né? Lá. Mas teria que ser I igual a I mais 2, mais 3, mais 4, tanto que você quiser, né? A gente vai fazer de 1 em 1 aqui, ó. Beleza? Vou dar um salvar ali. Vou executar aqui para a gente ver. E olha lá, ó, da mesma forma, né, ó, que funcionou anteriormente, né, ó, olha lá, ó, aqui, ó, progressiva, né, ó, e a minha progressiva aqui, ó. E eu posso fazer a regressiva, né, ó, eu posso copiar aqui, ó, então, ó, para a gente fechar aqui, ó, contagem, vou colocar aqui, ó, regressiva, oh meu Deus, regressiva, contagem regressiva, né, ó. Pode deixar isso aqui, ó. Então aqui, ó, só que aqui no caso, né, inteiro igual a 5, né? E aí eu já vou voltar aqui. Quando ele for maior ou igual a 0, e aqui é menos menos, né? Ó, contagem regressiva. Eu quero dar um ênfase numa coisa ali, ó. Regressiva. Vamos rodar aqui só para ver se deu certo. Ah lá, deu certo, ó. Ah lá. 0 a 5, de 5 a 0, beleza? E só para a gente entender uma coisa aqui, galera, o pessoal quando começa tem muito essa dúvida, mas professor, se ele volta toda vez que o teste der false, der verdadeiro aqui, né? Toda vez que nesse exemplo aqui i for menor ou igual a 5, né, que for true aqui, ele vai executar o corpo e vai voltar lá pro para, né? Ele não vai ler de novo aqui e não vai zerar outra vez, como ele vai ler de novo aqui e vai colocar como 5 outra vez? Não, porque a declaração do contador só é lida na primeira vez que a estrutura para executa. Nas vezes seguintes, essa parte é ignorada, então só a primeira vez. O código tem um esquema de controle interno que ele sabe que ele já passou ali uma vez, ele não vai voltar ali de novo, né? A não ser que você esteja rodando o código novamente, né? Tudo bem? Beleza?
Outra coisa que vale citar aqui, ó, no caso aqui do meu enquanto, ó, eu tenho duas linhas dentro do enquanto, né? Do meu segundo enquanto aqui eu também tenho duas linhas, né? Ó. Da minha estrutura faça enquanto, ó, da primeira versão eu tenho duas linhas, da segunda versão eu tenho duas linhas, né? Que são executadas aqui no corpo, né? Na estrutura para eu tenho só uma linha aqui e só uma linha aqui, né? Ó, só que é um escreva aqui e um escreva aqui. Quantas linhas eu posso ter, professor? Você pode colocar quantas linhas você quiser, você pode colocar quantas linhas você precisar, beleza? Essa parte fundamental aqui de demonstração prática para a gente entender mecânicas de funcionamento a gente já fechou. Eu vou agora fazer duas outras demonstrações, tá? Eu vou fazer uma com a estrutura de repetição, enquanto que vai ser por controle de valor, né? Certo? Não vai ser por coisa de contador, vai ser por valor. Eu vou pedir para o meu usuário digitar alguma coisa quando ele quiser sair, quando ele quiser parar o nosso programa, beleza? E depois nós vamos pegar esses conceitos e aplicar lá na nossa calculadora, beleza? Certo? Também para a gente ver uma aplicação mais prática aí dentro de alguma coisa que a gente está fazendo desde o início do nosso curso aqui, que é o nosso programa da calculadora lá, certo? E terminando essa etapa, a gente vai falar aí de vetores e matrizes, né? Como que os loops de repetição são fundamentais aí para manipulação, beleza? Eu não sei em que ponto do contínuo espaço-tempo você está acompanhando esse meu curso. Quem está acompanhando em tempo real, na medida que eu vou postando as aulas, geralmente eu posto todo um ciclo de uma vez, né? Dessa vez aqui, essas outras duas partes aí de loop de repetição, eu vou postar num próximo ciclo que provavelmente vai ser ou no final de semana dessa semana, hoje é segunda-feira, né? Ou vai ser na segunda-feira da semana que vem, tá? Mas é isso, tá? Pra gente poder alinhar aí, vocês não ficarem achando que eu deixei para trás de maldade. É uma questão de gerenciar tempo mesmo, né? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima aí.